Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Boa noite, galera. Mais um Umbanda, Consciência e Juventude. E hoje, para mais um programa aqui na Rádio Toques de Aruanda. Agradecendo a todos vocês pela companhia, por deixar que a gente entre essa uma hora em seu rádio, em sua casa, na internet. E eu peço para que vocês elevem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, pedindo auxílio e amparo para que essa hora transcorra em paz. Então, o programa passado, acabamos uma série que nós vamos seguir aí para maior compreensão de vocês. Então falamos de espiritualidade nos comportamentos e agora nós vamos falar de faixa vibratória. Faixa vibratória que é um aspecto comum dentro da Umbanda, dentro da religiosidade, mas muitas vezes não está consciente. E isso interfere diretamente nos seus resultados em todos os campos de sua vida, seja o campo de relações, seja o campo financeiro, seja o campo, enfim, todos os campos. E estou aqui com o Flávio Salazar e Paul Summer. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve, galera. É uma grande honra estar aí nos locais sagrados de vocês, gratidão pela permissão e um abraço especial para os nossos queridos irmãos que nos acompanham do Japão. Muita força aí para vocês, um abraço brasileiro com cheirinho de farofa e continuem aí nos acompanhando porque com certeza no grande todo nós estamos conectados. Então não importa onde vocês estejam, se estão no Japão, se estão enfim, em qualquer lugar do mundo, estamos todos unidos pelo todo. Então um forte abraço aí a todos vocês. E falando em trabalho no Japão, né, pô, você começou um trabalho lá, você podia falar um pouco pra gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos então começando mais um programa. Vamos estar nos sintonizando e entendendo as nossas faixas vibratórias de atuação. E falando um pouco disso, né, Franz, é muito legal nós podermos ajudar à distância, né? Hoje em dia a gente já tem essas ferramentas da internet à disposição, então é possível fazer uma sessão de coaching, né, com o pessoal aí que está bem longe, por exemplo, no Japão, né? Então nós já temos um irmão umbandista que nos procurou para uma sessão de coaching no Japão. Talvez esteja nos ouvindo aí, um grande abraço. Esse trabalho é bem legal, é a ferramenta, é a tecnologia, é o espiritual sem fronteiras, né? O Skype aí tem nos dado aí grandes oportunidades de começar trabalhos em diferentes partes do Brasil, em diferentes partes do mundo, e é essa a nossa intenção, de falar para que todos possam ter acesso, para que todos possam ter uma consciência e troquem, né? E troquem muita informação, todos têm um conhecimento e tudo é para todos. Inclusive, obrigado às curtidas aí na nossa página, o CJ, Umbanda, Consciência e Juventude, onde a gente uma ferramenta que a gente tem usado para comunicar com todos vocês e teremos novidades logo mais. Não percam, não deixem de acompanhar. Teremos uma nova ferramenta aí, uma nova forma de se comunicar para que
cada vez mais a nossa relação fique estreita, fique mais segura. E vamos aí conversando de faixas vibratórias, né, Flávio? Seu ponto de vista desses 3 programas que vamos fazer, o que você pode já adiantar para a galera para o próximo bloco? Olha, eu posso adiantar que esse é um tema universal, não importa que caminho espiritual, espiritualista ou filosófico, não importa o caminho que você siga, você vai estar debaixo aí das leis de sintonia, frequência e vibração. No próximo bloco eu vou trazer alguns conceitos um pouco mais quânticos para que fique claro para vocês o que é a frequência, por que ela existe. E hoje, normalmente eu trago conceitos mais filosóficos, um pouco mais abstratos. Hoje eu vou inverter a minha atuação, eu vou falar a parte mais chata, a parte mais de física, e vou abrir caminho aí para o meu querido irmão Paul falar dos pensamentos, dos sentimentos. Então temos muitas coisas interessantes aí para abordar no próximo bloco. Muito importante que você escute isso com a mente aberta, a mente abstrata, e eu tenho certeza que ao final do programa de hoje nós vamos estar aí com as nossas frequências mais elevadas do que estávamos no começo do programa. E falando em frequência, né? Comportamento tem tudo a ver com faixa vibratória, objetivo tem tudo a ver com faixa vibratória, né, pô? Quando a gente pensa em faixa vibratória, né, eu vou deixar uma pergunta aí para reflexão. O que você pensa está de acordo com o que você sente? E isso tudo está de acordo com aquilo que você fala? E como que isso se relaciona com os seus comportamentos? Fica aí essa reflexão, vamos para um rápido intervalo, até já. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí no nosso segundo bloco, Umbanda, Consciência e Juventude. Hoje vamos falar de faixas vibratórias, para que você entenda por que seus projetos de repente não estão indo para frente, de repente o seu relacionamento não está atingindo a expectativa certa. Isso tem um porquê. Tem o porquê da desconexão. E então, com essa consciência, vamos nos conectar aí com o nosso destino, com o nosso objetivo, espiritualmente, emocionalmente, em pensamento. E falando em conexão, passando aí para vocês as nossas atividades na semana. Então, esta sexta-feira, a partir das 7h30, teremos gira com os nossos amados baianos. Trabalharemos aí a questão, o ponto de movimentação. Vamos sair da inércia, vamos pôr os spin, né, Flávio, para funcionar e gerar oportunidades e campos diversos aí, com resultados favoráveis. No sábado, falando em conexão, nós começamos aí um novo projeto que já deu um grande retorno, que é a constelação sistêmica com o Paul Sander. Então, também
serve para ver aonde estamos desalinhados, né, pô? Aonde o ponto não está batendo, a comunicação está falhando, né, pô? Isso mostra claramente, né, dentro de um sistema representado através dos elementos, né, como que estão os fluxos, né, e de vibração das faixas vibratórias, né, as energias, por onde que elas circulam e onde que elas não circulam. E onde que a energia está sendo perdida. Então, sábado agora, nós teremos, a partir das 13h30, uma ferramenta de constelação sistêmica, 1h30 da tarde. E você que quiser conhecer, traga 1 quilo de alimento, venha conhecer essa ferramenta com o Paul Sander. E para que você, caso se identifique, possa ser o próximo aí a ser constelado, marcar o seu tratamento. Constelação é uma ferramenta que nos dá muita clareza aonde estão sendo nossos passos, aonde estão sendo os nossos erros, quais são as falhas de comunicação. Então é muito legal, é muito simbólico e tem tido um resultado assim muito importante, expressivo, positivo. E agora com o Flávio Salazar, o Flávio que já tem um trabalho aí que está desenvolvendo sobre física quântica. Flávio, faixa vibratória e física quântica, não tem nada a ver, né? Ou tem? Tem tudo a ver. Entender as vibrações faz parte do contexto da física quântica, que não vou só compartilhar hoje o que é pertinente ao que nós vamos estudar no programa, até para não ser muito maçante. Mas vamos lá. Tudo começou há aproximadamente 200 anos, quando alguns físicos começaram a fazer experiências para entender como o elétron se comportava. Muito bem, eles começaram a analisar o comportamento do elétron e, através de uma experiência chamada de experiência da dupla fenda, que está aí muito acessível no YouTube, é só você entrar lá, digitar dupla fenda, vão ter muitas explicações. Caso não entenda as explicações do YouTube, entre em contato conosco na nossa página do CJ, do Plenitude, e nós vamos responder você explicando da melhor forma possível. E essa experiência comprovou que o elétron ele se comporta como matéria física ou como onda energética, dependendo da vontade do observador. Quais são as implicâncias disso? Todas, porque esse experimento prova que não existe nada sólido. Tudo é energia se comportando como matéria. Entendendo isso, que tudo é energia, nós podemos seguir para o próximo passo, que é a energia, ela vibra. E tudo que vibra tem que vibrar em uma frequência. E essa frequência vai determinar a faixa vibracional que esse elétron vai se manifestar, vai se fazer presente. Como vocês sabem, na verdade tudo são elétrons organizados de formas diferentes. Então, um grupo de elétrons, nêutrons e prótons formam um átomo, um grupo de átomos formam uma molécula, e dependendo como as moléculas se organizam, elas vão se manifestar de formas diferentes. Então, qual que é a diferença do átomo de uma mesa para o átomo do seu fígado? Nenhuma. A forma com que o conjunto de átomos se organiza é que vai dar origem a um fígado, ou uma mesa, ou um telefone, ou um óculos, ou até mesmo dinheiro. Tudo está relacionado com a organização dos átomos, e essa organização está relacionada à frequência em que eles vibram, e a frequência está relacionada à faixa vibratória em que eles vão se manifestar.
pode parecer meio absurdo assim, mas eu peço, meus queridos irmãos, que vocês reflitam sobre esse conceito e vocês vão entender, vão perceber que é muito claro. E a partir do momento que perceberem, vão sentir no coração de vocês. O que isso vai mudar na vida? Vai mudar que vocês vão passar a ver as coisas como ondas, como energia e não como sólidos, como coisas que não estão vibrando, não estão pulsando, não estão se mexendo. Tem atividade, né? Exatamente. Qual que é o grande problema disso tudo? Isso num nível inconsciente e subconsciente cria a ilusão de separação. A mesa é a mesa, a cadeira é a cadeira e eu sou eu. Quando na verdade isso é uma mera ilusão. Você entendendo que nós somos ondas de informação vibrando em frequências específicas, você percebe que tudo interage com todos ao mesmo tempo. Então a minha felicidade ou a minha tristeza vai estar interagindo com o estado vibracional das pessoas que estão à minha volta. Faz sentido isso, queridos irmãos? Com certeza. E um exemplo muito básico, até porque o programa fala disso, é Umbanda, né? Umbanda traz a física quântica de forma aplicada e consciente. A Umbanda é um laboratório religioso, né? Porque a Umbanda ela é uma religião. Eu diria que a Umbanda é um dos muitos laboratórios que a física quântica pode ser presenciada e pode ser experienciada. E prova disso são as 7 linhas de Umbanda, né? Por que a Umbanda se organizou em linhas? Para que a gente possa entender a frequência, né? Porque incorporação é um fato científico e inerente ao ser. E o que muda isso? Muda a frequência com que o ser incorpora. Por exemplo, uma pessoa que tem ali um andarilho de rua, que está aí com condições mentais debilitadas, por exemplo, por uma bebida, ele tem uma incorporação. Eu não posso negar que aquilo é legítimo. A diferença é que, olhando para termos científicos, ele tem uma possessão, ele tem uma incorporação não programada. Não positivada, né? E não programada, porque quando você não programa uma incorporação, você tem uma possessão. Então você é possuído por uma energia, por quê? Porque você entrou na frequência energética dela. Deixa de ser uma parceria, né? Deixa de ser uma parceria e passa a ser uma indução, passa a ser uma submissão. Quando você tem a incorporação dentro de um terreiro religioso, seja um terreiro espírita, seja um terreiro de Umbanda, e principalmente na Umbanda, você tem a frequência que você quer atingir através do quê? Do atabaque, da linha que se chama, porque a maioria dos centros de Umbanda, salve nosso Pai Ogum. Então sabemos que estamos entrando na faixa vibratória onde se manifestam entidades com a energia, o spin de Ogum. Salve nosso Pai Oxóssi. A energia, o spin de Oxóssi. E isso cria uma faixa vibratória, ou seja, um campo de realização e de atuação. Só para vocês entenderem, queridos irmãos, spin é a velocidade e o ângulo que o elétron gira ao redor do núcleo do átomo. E isso mostra outro elemento que nós temos na gira, que é a própria gira. Né? A gira, ela se fez esse nome, acho que propositalmente pelos espíritos superiores, pelos que fundamentaram, pelo spin. Então você está constantemente em movimento por conta da música, por conta do enredo, por conta do axé, por conta do orixá. Isso provoca o quê? Provoca um aquecimento da onda.
provoca um aquecimento de um campo que vai refletir numa outra realidade que vai entrar em ressonância. Certo, Fábio? Corretíssimo. Então, meus queridos irmãos, ficando claro que nós somos uma organização de elétrons e os elétrons vibram, fica claro que nós somos energia e estamos vibrando em determinadas frequências. E como é que nós então, essa vibração, ela é aleatória? Nós temos algum controle sobre isso? Sim, temos total controle sobre isso. A nossa consciência é que controla. Através do quê? Quais são as ferramentas para você aumentar a sua frequência ou abaixar a sua frequência? Porque você é dono do seu livre-arbítrio, lembrando que vai ter que arcar com as consequências, mas você é livre na sua caminhada. Como você altera a sua frequência? Através das atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos. E é aí que entram as ferramentas do coach e da PNL. Confirma, Paul? É isso mesmo, essa que é a nossa participação, a participação de cada um nesse processo, né? Então, o que nós estamos falando agora é de consciência, não é? Porque a primeira ideia, quando a gente fala, né, de dupla fenda, de spin, de física quântica, e o que eu tenho a ver com isso, né? E como parte do todo, o que eu tenho a ver com isso, o que cada um de nós tem a ver com isso, está relacionado justamente com os pontos onde nós temos poder e controle. Não estamos dizendo aqui que é fácil controlar ou mudar ou direcionar os seus pensamentos. Não estou dizendo aqui que é rápido você mudar uma emoção, mas estou dizendo aqui que sim, você pode alterar a sua vibração através dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas palavras e dos seus comportamentos. E o primeiro passo para isso é a consciência. Primeiro, saber em que ponto você se encontra. Qual é a vibração que já está presente? Qual é aquela que já é a vibração predominante? Qual é aquela que eu naturalmente, até agora, nesse momento, uso mais, né? É uma vibração de uma faixa vibratória que combina. Então, os meus pensamentos combinam com os meus sentimentos, que combinam com as minhas palavras e com os meus comportamentos, ou não? Eu penso uma coisa, falo outra e me comporto de uma outra forma. Então, essa é a primeira reflexão, né? Para ver até mesmo se nós temos congruência dentro de nós. Então, o Franz comentou que para a realização, para nós termos os resultados na vida, aquilo que nós queremos, é importante nós considerarmos as faixas vibratórias, né? Porque imagina eu dizer para uma pessoa o que eu quero, pensando que eu quero outra coisa e me sentindo mal porque até agora eu não consegui nada disso, né? Então esse é o tipo de discordância de faixa vibratória que não nos ajuda a alcançar o resultado. Então, trazendo isso para uma realidade do terreiro, é a mesma coisa quando a pessoa chega num terreiro para uma consulta e fala assim, olha, eu tô carregado, né? E muitas vezes as pessoas, elas atribuem isso a maus espíritos, né? Falam, não, porque tem alguém me perseguindo, tem um obsessor me atormentando, tem uma pessoa que não quer bem. Isso é legítimo nos dias de hoje? É legítimo, porque nós estamos aí vivendo numa rede emocionada, né? Então, a experiência da carne é uma rede emocionada. Então, você tem emoções positivas, totalmente positivas, e você tem emoções que não são positivas, que são negativas. E o ponto é, se eu entendo e quero estar naquela faixa vibratória. Então, para uma pessoa que está sendo obsediada, está carregada, está com sofredores, em algum nível ela vibrou isso. Ou seja, muita gente fala que isso é uma questão de atração. Ah, eu atraí. Então,
fazendo um desenho rápido, faça aí na sua cabeça. Não é que você tem um ímã e os seres negativos vão andando até você, te perseguindo. Não, você desce até eles. E esse é um conceito que precisa ser desmistificado a partir de agora. Porque quando você tem um obsessor, quando você tem uma relação obsessiva, é porque você desceu até ela. E isso entrou em ressonância e desencaixou com o seu eu maior. Ou seja, quanticamente falando, você pensou, vibrou, fez, falou alguma coisa que fez com que os seus elétrons vibrassem com uma velocidade menos acelerada. Não só uma velocidade menos acelerada, como também o raio da órbita dele ao redor do núcleo diminui. Ele passa a girar mais devagar e mais próximo do núcleo. Isso abaixa a sua faixa, a sua frequência, que abaixa a sua faixa vibracional. Em termos de vivência, é quando você se sente, por exemplo, cansado, você não tem vontade para nada, você se sente desmotivado. Então, é essa energia que você acaba vibrando em algum ponto, que pode ser inconsciente, pode ter sido inconsciente, mas é um eterno aprendizado. Então, aprenda. A conclusão que a gente tem nesse bloco é: a faixa vibratória, ela é única e exclusivamente responsabilidade sua. O obsessor, ele não desce a sua faixa vibratória, pelo contrário, você que desce até ele. Ele só sabe o que? A porta que está aberta. Então, sabendo a porta que está aberta, é gerado vibrações. Nada, absolutamente nada nesse mundo fica com uma porta aberta sem alguma coisa entrando. Isso é energia. Nada fica no vazio, no vácuo. Não fica. Tudo tem que ter uma ação e um direcionamento. Então, se existe uma porta de entrada de uma obsessão, ela vai entrar. Assim como essa porta poderia estar aberta também para a entrada de uma coisa positiva. Entende? Então, fica aí a definição desse bloco, que é: você faz a sua faixa vibratória. Você é responsável por estar aonde você está agora. E isso, espiritualmente, reflete nos seus resultados. Então, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os resultados, um pouco mais sobre os choques energéticos dessas faixas vibratórias, para que você possa definir aí um estado, definir aí uma posição, definir aí um comportamento a partir de agora. Até já. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Estamos de volta então, falando aí de faixas vibratórias, né? Essa abordagem que nós colocamos agora, de que você é responsável pelo local onde você está, pelos resultados que você tem na sua vida,
ela às vezes parece um pouco chocante, né? Algumas pessoas falam, não, eu nunca quis isso para mim, eu não quero isso, eu nunca pedi isso para mim, eu estou numa situação que eu jamais desejaria para ninguém e eu não sou responsável por essa situação. Muito bem, então essa ideia de que a gente não é responsável, ela é mais uma vez uma percepção que a gente tem que não leva em conta todos os elementos que contribuem para um resultado. Então eu entendo que a pessoa diga, eu não escolhi isso para mim, e conscientemente não escolheu mesmo, né? Então num primeiro momento gera uma resistência contra essa ideia de que eu crio a minha realidade, né? Mas se a gente parar bem para pensar, num segundo momento isso é muito bom, porque então você vai poder criar uma outra realidade para a sua vida, você vai poder mudar a sua realidade, né? Você tem esse poder, se é você mesmo que criou isso e que é responsável por isso, então você pode mudar. Então, do ponto de vista de abordagem, né, é uma abordagem que ajuda a solucionar. Eu acreditar que eu sou responsável me ajuda, mesmo que isso não fosse verdade, né, me ajuda a criar ações para eu resolver, né? E eu ficar colocando a culpa no universo ou nos outros me coloca diante das questões como de uma forma passiva, né? Como sendo vítima, né, de tudo que acontece à minha volta. E aí, se eu sou vítima, eu não tenho poder, se eu não tenho poder, eu não posso fazer nada, e isso tira de mim, né, a possibilidade de trabalhar e criar algo melhor, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem onde a gente puxa a responsabilidade para si, né? Porque minimamente a gente começa a se questionar o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de diferente, como que pode ser a minha faixa vibratória a partir de agora para que eu colha resultados diferentes, não é? Então, mesmo que eu digo assim, né? Bom, eu colhi isso, né? Foi o que eu plantei. Eu não tenho entendimento como que eu cheguei a isso, mas eu sei que eu posso criar algo melhor para mim. E puxando esse gancho, isso nos remete, por exemplo, na questão da gira, que eu acho que pelo menos todas, quando eu adquiri um pouco mais de consciência, né, do que eu estava, eu comecei, e eu passo com alguns guias espirituais, converso com alguns guias espirituais, eu passo a pedir capacidade. Porque quando eu peço capacidade, eu sei o buraco que eu me meti e eu tenho que saber o como sair. Entende? Está dentro de mim o como sair, o como resolver essa situação. Então, dentro de uma gira, quando você está num espaço mágico, e até trazendo um pouco, né, a vivência da gira, o espaço mágico ele é criado, ele é configurado para criar uma realidade onde o observador é o caboclo, onde o observador é o preto velho. E quando o preto velho, o caboclo, o Exu, o boiadeiro, enfim, a entidade que está ali te dando o passe, está observando, ela tem um poder de ação. Ela tem o poder de modificar a direção do spin, ela tem o poder de modificar o fluxo da energia, mas ela não tem o poder de manter. Exatamente, a responsabilidade volta para você. Então, quantas vezes você foi numa gira com uma questão, entra ali, entra no passe, entra no ponto. O ponto é o vazio criado a partir do spin de um orixá. E a energia que gira ali é uma energia a partir da frequência vibratória do orixá que passa pelo médium. Então olha quanta responsabilidade eu estou pondo aqui. Eu estou pondo a responsabilidade da pessoa que vai se consultar. Eu estou pondo a responsabilidade da pessoa que está oferecendo o seu corpo para o orixá se acoplar. O orixá é o cara que está olhando, ele tem a visão de cima. Pense num tabuleiro de xadrez. Ele tem a visão de cima do tabuleiro.
O médium, ele está sendo a peça que está sendo jogada naquele momento. Jogada, eu estou falando isso de uma forma simbólica. Então, para você entender o poder de atuação, está sendo jogada por quê? Porque você se põe numa condição de abrir jogadas. E o espaço mágico é o espaço vazio, né? O ponto do guia é o espaço vazio do tabuleiro. São as jogadas possíveis. Segundo a peça que está vindo, ou seja, a pessoa que está sendo atendida. Então, quando o caboclo está olhando de uma forma, o preto velho está olhando da forma do tabuleiro, ele tem poder de mudar a vibração de imediato. Ele muda a vibração para que se tenha um resultado diferente, para que se tenha um ponto de vista diferente. Então, eu falei esses dois arquétipos, preto velho e caboclo, porque são os guias que geralmente passam a maior consciência. E geralmente quando eles passam, quando você vem tomar um passe, ele te dá uma orientação, uma sugestão. Então, uma coisa que nós estamos quebrando aqui é o mito do o guia é responsável. Eu vou pôr a minha vida e se o guia não fizer, é culpa do guia. Não, a vida é culpa sua. Você veio até o guia e o guia vai te dar uma sugestão sobre o ponto de vista que ele está olhando. E aí, como você veio até ele, ele promove uma mudança de faixa vibratória imediata, onde você começa, aquela sensação do corpo começa a melhorar, aquela sensação de peso começa a aliviar, e ele te põe para cima. Ele te põe para cima, numa faixa vibratória melhor, para que você possa pensar. E vamos entender, para que você possa pensar. Porque a partir do momento que você sai do problema e tem uma outra visão, o que a entidade, o que o orixá espera de você? Que você pense na solução. E se você não pensar e a próxima semana vier com o mesmo problema, sinal que não tenha uma mudança efetiva. Então eu vejo muitos guias, mentores, falando assim, olha, você vai ter que passar 3 semanas, 4 semanas. Por quê? Porque o guia ele faz as coisas em dose homeopática? Não, porque a sua consciência vai precisar daquele período. E às vezes é mais, eu estou pondo aqui coisas que eu vejo dentro do terreiro de Umbanda. Mas entende que por mais que é feito tenha uma sensação imediata de alívio, uma sensação imediata de paz, uma sensação imediata de satisfação, a partir daquela faixa que o caboclo, o preto velho, o Exu te põe, você precisa manter rodando, manter a vibração que ele te pôs. Senão não tem sentido. E aí eu estou falando de faixa vibratória na concepção da palavra. Então, você vibrou uma faixa melhor, aquela sensação de paz, aquela sensação de satisfação. Se você não continuar vibrando, segundo aquilo que o caboclo promoveu através de um passo, através de uma palavra, através de uma consciência, você vai cair de novo. E não adianta pôr culpa no outro, porque quando você põe culpa no outro, você está deixando ele interferir por vontade própria. Então, lembra aquele lance que eu falei que o caboclo está observando, e por ele estar observando, ele tem o poder de decisão no tabuleiro de xadrez da peça? É como se você se colocasse como peça na mão do outro. Entende? E o que o coach faz? O coach faz o trabalho do caboclo de forma terapêutica. Por quê? Porque ele põe a decisão e o controle, a consciência da vida na sua mão. Não é isso, pô?
É isso mesmo, é sem nem mesmo dar um caminho ou um direcionamento, né? Mas tirando da própria pessoa, não é, dos seus próprios recursos, qual é o caminho e o direcionamento que cada um quer seguir, né? Essa que é a ideia principal, né? Permitir que cada um manifeste a sua verdade, porque às vezes para o mesmo problema pessoas diferentes vão ter soluções totalmente diferentes, né? Porque para uma faz sentido uma coisa, para outra faz sentido outra, totalmente diferente. Então, dar conselho é muito bom. Qual que é o risco? O risco quando você dá um conselho é você estar dizendo o que é bom para você e não servir de nada para a pessoa, né? Porque o conselho, quando ele é baseado na sua própria verdade, ele pode não combinar com a verdade do outro, né? Então, através de uma maneira de condução mais sutil, o coaching consegue mostrar para a pessoa qual é a própria verdade dela e o que vai servir para ela mesma. Então, eu gosto de brincar um pouco com as coisas e falo que o trabalho de coaching é um pré-caboclo, é o estagiário do caboclo, né? Da forma mais complicada, no nível hard, né? Porque ali o cara não pode pôr uma vela, o cara não pode pôr um incenso, ele tem que, com as palavras, com a condução, com a técnica, trazer a pessoa para o estado de consciência da sua vida, né? É um caminho de conscientização verbal, né? Não elemental. Quando você se utiliza de elementos, você às vezes o caminho é mais fácil, né? Agora no verbal é consciência com consciência. Então por isso que aí o nível fica mais hard. Só entendendo tudo que foi dito até agora do ponto de vista quântico, vamos aí mais uma vez expandir a nossa percepção. Quando uma pessoa chega num terreiro, ela para ser atendida, os elétrons do corpo dela estão girando em volta do núcleo, bem próximos ao núcleo e numa velocidade bem devagar. Por isso que a pessoa está pesada, ela está carregada, ela está densa, os elétrons estão próximos do núcleo, vibrando de forma devagar. Quando ela entra no campo magnético do guia, a primeira coisa que é feita ao entrar no campo magnético do guia é que ela recebe uma carga energética muito grande. Então isso é como se recarregasse os elétrons. Então entrou ali no campo magnético do guia, recebeu o passe, recebeu as intervenções magnéticas, fluídicas, instantaneamente o elétron ele passa a girar de forma acelerada e bem longe do núcleo. Quanto mais rápida for a rotação e mais longe do núcleo for, maior é a sua frequência vibracional, mais alta é a faixa que você se encontra. Depois que ele faz isso, ele começa a lhe dar conselhos do que você precisa fazer, pensar e sentir para se manter nessa faixa, para manter os seus elétrons carregados, energizados. Trazendo isso para a ótica do coach, quais foram as palavras do Paul em relação aos conselhos? O foco tem que ser que o elétron precisa ser energizado, o raio do o seu spin precisa ser aumentado. Agora, a forma de fazer isso, são infinitas as formas, e vai depender do grau, do estágio evolucional de cada centelha divina. Às vezes o caminho mais fácil de energizar os elétrons para o Flávio não é tão claro e não cabe na caminhada do Paul, por exemplo. Por isso que muitas vezes um conselho serve para mim e não serve para as outras pessoas, diferente do magnetismo, diferente de um fluido. Aí voltando aí para o exemplo do guia ou de qualquer outra terapia vibracional, do reiki, enfim, do passe energético, o passe ele é um passe para todos. Depois do passe, o conselho que o guia dá é que varia de caso para caso.
Então, meus queridos, quando vocês forem dar alguma assistência, eu sei que tem muitos irmãos aí que estão na linha de frente do trabalho, que estão assistindo ao nosso programa, seja nas terapias holísticas ou dentro dos sagrados terreiros de Umbanda, tenham essa consciência de que o fato que energiza o seu elétron, que te faz você se sentir bem, nem sempre pode causar o mesmo resultado no elétron de outra pessoa, diferente do fluido magnético. Mesmo o passe, né? Se a gente pegar uma pessoa que tem medo de conversar com um guia incorporado, porque ela tem uma crença diferente, e ela vem receber um passe, ela não vai estar aberta para esse passe. Né? E por mais que a gente queira dar um passe, ela não vai receber, ela não vai permitir. Para ela pode até ser uma coisa ruim, se ela acreditar que isso é uma coisa ruim. Então, nós estamos falando de frequência, de campos vibratórios. Né? E de responsabilidade também, porque a responsabilidade sempre volta para você, meu querido irmão. Como é que o universo entende? Se você está lá, nessa oportunidade de conversar com uma consciência que tem um ponto de vista mais panorâmico que o seu, e você está com medo, é porque em alguma parte do seu consciente você ainda quer ficar naquela faixa vibracional, você ainda quer que os seus elétrons girem de forma devagar e próximas do núcleo, porque se você tem a oportunidade, você está ali frente a frente com uma consciência mais evoluída que a sua, por que o medo? Da onde vem esse medo? Por quê? E aí, para aqueles que estão na outra ponta, né, que estão ali trabalhando com a manifestação do Espírito para a prática da caridade, é por isso que o Instituto Plenitude trouxe a PNL, né? PNL para a comunicação, porque muitas vezes, para muitos de nós, é muito difícil, né? A maioria da mediunidade hoje é consciente. E não adianta, se você não souber como se comunicar com o outro, entender aí o momento da fala, da palavra, da ação, isso bate e volta, né, Paul? Porque aí a comunicação não se torna eficiente, né? A programação neurolinguística, ela nos traz um conceito que é o conceito do rapport, da sintonia entre duas pessoas que formam um campo energético vibracional de troca, de comunicação, né? Esse é um conceito da programação neurolinguística que é muito útil em todos os campos, né, da vida da pessoa onde ela se comunica. E a comunicação tem tudo a ver com faixa vibratória, porque a gente está falando disso. O como você está se comunicando com o seu destino, o como você está se comunicando com seus objetivos, o como você está comunicando com as pessoas da sua família, e qual é o resultado que isso está tendo. É importante, a gente faz um trabalho aqui no desenvolvimento mediúnico, a gente está fazendo, depois a gente vai abrir de novo, que é o trabalho do comunicador. Então, o Orixá Exu é responsável por provocar o espinho. O Orixá Exu é responsável por ter a realização, ele é o comunicador. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante às terças-feiras, 8 horas da noite, na rua Doutor Sérgio Meira, 41A. E aí, o nosso Exu, Laroê Exu, né? Nós estamos fazendo um trabalho de consciência de comunicação e consciência de faixa vibratória. Muitas vezes a pessoa se põe como vítima de alguém que ela não conhece, de uma situação que ela não conhece. E não! O trabalho de Exu, gente, quando a gente pede para Exu nos ajudar, nós precisamos ter muita certeza do que estamos pedindo. Por quê? Porque senão não tem efetividade. E não é o Exu que está ruim. Ah, não, esse Exu é ruim, esse médium não tá bom. É você que não soube pedir. É você que não soube se comunicar. E o pedir, em um nível, não é o pedir e esperar que caia do céu, é se comunicar com o que você quer. Definir realmente uma coisa, um caminho.
Entende? O Exu é responsável por isso. Então, tratem, uma dica para vocês. Muita gente, eu sei que por ele ser os trabalhadores mais próximos de nós, é o trabalhador terra, é o trabalhador da terra, eles estão mais próximos na comunicação. Então, dica, peça para o Exu capacidade, peça para o Exu caminho e saiba o como se comunicar. Peça que ele te dê ferramentas, não que ele execute por você. Tá certo? Então é isso aí, falamos aí de faixa vibratória, demos algumas consciências. Eu vou passar a palavra para que vocês possam concluir, se despedir até a próxima quarta. Esse programa vai dar o que falar, esse programa é conscientizador e, suas considerações. Nós estamos aí abertos para ouvir também a opinião de vocês na nossa página do Facebook. É muito importante que cada um se manifeste, porque, veja só, nós estamos juntos ampliando a nossa consciência, aprendendo mais sobre como sermos pessoas melhores e alcançarmos a nossa felicidade e a felicidade daqueles que estão à nossa volta, né? É disso que se trata e para isso que nós estamos juntos nessa caminhada nesse planeta. Então, obrigado por poder participar com vocês e até a próxima semana. Falou aí o nosso pré-caboclo, né? Estagiário de caboclo com o coach. E você, Flávio, quais são as suas considerações? Bom, minhas considerações finais são que não adianta fugir ou querer se eximir da responsabilidade, porque no fundo você é o responsável por se colocar na faixa vibracional que você está. A boa notícia disso é a mesma facilidade que você se coloca, você se tira, se eleva. Então, minha consideração é que, meus queridos irmãos, não está tudo perdido e também não está tudo ganho. É um trabalho diário de construção, tijolo por tijolo, que nós vamos fazer junto aí com vocês. Dúvidas, qualquer consideração, entre em contato conosco através do nosso Facebook. É muito importante a interação de você, querido ouvinte, e vamos aí colocando um tijolo por dia para construir uma realidade próspera e justa para todos, porque todos somos filhos de Deus Pai e Mãe. É isso aí, pessoal. Então fica aí o meu fraternal abraço. Que vocês aprendam a se comunicar aí com o seu destino, com o que você deseja alcançar. No próximo programa a gente vai abordar esse mesmo assunto, só que do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de relações. Então, como que está isso na sua casa? Por que eu não consigo me comunicar com a minha esposa? Por que eu não consigo me comunicar com meu filho? Sabe, onde está o processo, onde está tendo a perda de energia? E se você quiser fazer uma pré-visualização disso, uma ferramenta que a gente está utilizando, vem aí no sábado, a partir das 13h30, trazendo 1 quilo de alimento para a constelação sistêmica aqui no Plenitude. Um abraço, um grande axé, até a próxima quarta. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.